Está começando o Revista TST, a sua revista eletrônica com as notícias que marcaram a semana na Corte Superior Trabalhista. E no programa de hoje você confere: condomínio residencial é responsabilizado por acidente com faxineiro que caiu ao limpar fachada de prédio. Engenheiro que recebeu ultimato para optar entre trabalho e família vai ser indenizado. E ainda, quando a troca de carinhos entre colegas de trabalho pode se transformar em assédio sexual. É o tema do quadro Quero Post. O Revista TST está só começando. Nós começamos o Revista TST de hoje com uma decisão de destaque do Tribunal Superior do Trabalho. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana. O caso envolve o pagamento de 15% do valor da hora-aula referente à adicional de aprimoramento, ao qual um professor tinha direito por ter título de doutor. Na ação trabalhista, o profissional argumentou que a instituição não detalhou quais valores eram referentes ao adicional, como é exigido pela súmula 91 do TST. O texto sumulado considera nula cláusula contratual que fixe determinada importância para englobar diversos direitos legais ou contratuais do trabalhador, sem a devida especificação das parcelas. Por isso, o professor reivindicou o novo pagamento dos valores. A Justiça do Trabalho recorreu à ajuda de peritos para saber se o valor havia, de fato, sido pago e se a universidade ainda deveria alguma quantia ao professor. Veja na reportagem. Na reclamação que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, o professor disse que o adicional de aprimoramento relativo ao doutorado é previsto em norma coletiva e obriga o pagamento de 15% do valor da hora-aula. Porém, segundo ele, isso não era pago em uma rubrica específica, o que é vedado pela súmula 91 do TST, que proíbe o chamado salário complessivo. De acordo com a súmula 91, é nula a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender de forma geral vários direitos do trabalhador. A terceira turma do TST acolheu a argumentação do professor da Fundação Universidade de Caxias do Sul e condenou a instituição ao pagamento do adicional por todo o período não prescrito do contrato de trabalho, com reflexos nas demais verbas trabalhistas. Em defesa, a Universidade de Caxias do Sul apresentou embargos à subseção 1 de dissídios individuais do TST, afirmando que os pagamentos foram sim feitos e que poderiam ser facilmente identificados. O relator dos embargos, ministro Aloísio Correia da Veiga, observou que foi verificado pela perícia contábil que o valor da hora-aula pago ao professor já continha os 15% previstos no acordo coletivo, questionado pelo trabalhador. O ministro enfatizou não ser possível se distanciar dos dispositivos que regem a boa-fé nas relações contratuais entre empresa e empregado, uma vez que a parcela, ainda que de forma incorporada ao valor do salário-hora, foi efetivamente paga. A decisão foi unânime. Dessa forma, a universidade não terá que pagar as diferenças de adicional de aprimoramento embutidas na hora-aula. E veja mais um julgamento de destaque. A seção 2 de dissídios individuais do TST julgou a legitimidade de 3 ações do Ministério Público do Trabalho em que advogados são suspeitos de ajuizar reclamações trabalhistas e fazer acordos sem consentimento das partes. O caso chegou ao TST depois que o Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação rescisória que visa a desconstituição de decisão já transitada em julgado. Segundo o MPT, na apuração feita em 80 processos, ficou comprovado que em 26 conciliações celebradas e homologadas, os trabalhadores que constavam como partes não tinham conhecimento das ações ajuizadas. Os advogados falsificavam as assinaturas e formalizavam acordos extrajudiciais, que depois eram homologados pela Justiça do Trabalho.
Os advogados se defenderam alegando que, no exercício da profissão, estão sujeitos a sanções por eventual desrespeito ao Código de Ética e Disciplina, previsto no Estatuto da Advocacia, mas, no caso, não poderiam ser réus na ação rescisória, já que não foram partes na ação inicial, com base no Código de Processo Civil de 1973. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e Amapá, concordou que os advogados não eram partes na reclamação trabalhista, mas considerou que a sindicância apontou fortes indícios de lide simulada. Para o TRT, os supostos advogados e o preposto do consórcio seriam as verdadeiras partes da ação, que se beneficiaram dos acordos homologados. Por isso, manteve os profissionais como partes e admitiu a ação rescisória. Mas a relatora do caso na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministra Maria Helena Malma, aceitou a tese de ilegitimidade e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A ministra citou o debate ocorrido na própria SDI 2 neste ano, em que prevaleceu a tese de que os advogados das partes do processo matriz não são partes em ação rescisória na qual é alegado vício de consentimento no acordo homologado. Pedido de desconstituição de sentença homologatória por colusão das partes, artigo 485.3 do CPC de 73, não tem sequer a potencialidade de interferir em qualquer relação jurídica titularizada pelos advogados que representaram as partes no processo matriz. É o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes e, em relação a eles, extinguir o processo sem resolução do mérito. O ministro Lélio Bentes concordou com a relatora, explicando que, embora tenha havido má-fé, o caso não teria como ser tratado na ação rescisória. A teor do artigo 32 da Lei 8.906 de 94, a responsabilização do advogado pelo exercício de lide temerária demanda apuração em ação própria, ação específica, não a ação rescisória, nem mesmo em sede de substituição da sentença rescindente. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, também destacou o inconformismo com o fato de o ordenamento jurídico não prever punição concreta para esse tipo de atitude. Por unanimidade, os ministros aceitaram o recurso dos advogados e acolheram a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes. Com isso, o processo foi extinto sem a resolução de mérito. Você já conferiu os vídeos explicativos sobre o regimento interno do TST no canal do Tribunal no YouTube? Ao todo, vão ser 12 vídeos com temas relativos ao funcionamento do TST, como organização do tribunal, competência da corte e dos órgãos que a compõem, forma de escolha dos ministros, entre outros. Toda semana, um vídeo inédito estará disponível no canal TST Tube, que já possui mais de 45 mil usuários inscritos. Para receber as notificações sobre os novos vídeos, basta se inscrever no TST Tube, que reúne toda a produção televisiva do TST. E no próximo bloco, assédio sexual no ambiente de trabalho é tema da dúvida enviada por um internauta. É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal. Eu começo o nosso giro com o destaque da primeira turma. Um condomínio residencial foi responsabilizado pelo acidente sofrido por um faxineiro que caiu ao limpar a fachada do prédio. Com a queda, o trabalhador perdeu o movimento dos braços e foi aposentado por invalidez aos 29 anos. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo entendeu que não havia prova de que o acidente tivesse acontecido por negligência do empregador em relação às normas de saúde e segurança do trabalho
e, por isso, afastou a condenação. Mas o relator do processo no TST, ministro Hugo Carlos Scheuermann, entendeu que ficou configurado dano, já que o empregado ficou incapacitado para o trabalho. Além disso, segundo o ministro, o condomínio foi omisso na fiscalização das normas de segurança do trabalho. Por unanimidade, a turma concluiu que o trabalhador tem direito à indenização e determinou o retorno do processo ao TRT paulista para que sejam estabelecidos os valores relativos aos danos morais e materiais. E a terceira turma condenou uma empresa de tecnologia ao pagamento de indenização a um eletricista que contraiu malária quando prestava serviços em Angola e foi dispensado logo após retornar ao Brasil. Na justiça, ele alegou que não poderia ser dispensado devido à estabilidade decorrente da doença contraída no trabalho. Mas, para o TRT da 2ª Região em São Paulo, a mera prestação de serviços em local endêmico, sem que o trabalho tenha levado ao contato direto com o vetor da doença, não permite reconhecer o acidente de trabalho, principalmente porque o afastamento não foi superior a 15 dias consecutivos. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que, para a concessão da estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, não é necessário afastamento superior a 15 dias. Destacou ainda que a Previdência Social considera a malária como uma das doenças relacionadas ao trabalho. E uma empresa de transporte de aves foi absolvida de dano moral coletivo por não pagar a lavagem dos uniformes dos empregados. O caso é da 4ª turma. O Ministério Público do Trabalho havia entrado com a ação pedindo indenização por dano moral coletivo, alegando que a empresa descumpriu normas de saúde e segurança no trabalho. O MPT alegou que os uniformes são equipamentos de proteção individual contra riscos físicos e biológicos. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, no entanto, afirmou que não há norma expressa que defina uniformes como equipamentos de proteção individual contra riscos biológicos. Assim, não se pode caracterizar a conduta como geradora de danos morais coletivos. O MPT recorreu, mas a 4ª turma do TST rejeitou o agravo. A relatora do caso, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, assinalou que o TRT entendeu que o ato praticado pela empresa não gerou dano ou perigo à sociedade. E para ter uma interpretação diferente do regional, seria necessário reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. O agravo foi rejeitado por unanimidade. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da 8ª turma. Um trabalhador que recebeu ultimato para escolher entre família e emprego vai receber dano moral. Em primeira e segunda instâncias, a empresa foi condenada ao pagamento de R$50 mil de indenização. Mas, em recurso ao TST, a empresa sustentou que o valor era excessivo. A relatora do recurso, ministra Dora Maria da Costa, destacou que circunstâncias expressas no caso não evidenciam tamanha repercussão social para justificar a indenização proposta nas instâncias anteriores. A ministra propôs reduzir a indenização para R$10 mil. A decisão foi unânime. Esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook, alguns seguidores comentaram. Na opinião da Lívia Mércia, o ambiente de trabalho deve ser, no mínimo, saudável. E para ela, apesar das pressões, não é certo forçar o empregado a optar pelo trabalho ou família. Envie você também o seu comentário para a página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você, tem alguma dúvida trabalhista? Envie sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag #QueroPost que a gente responde para você. E a pergunta de hoje, enviada pelo Facebook, é do Diego Moraes. Ele quer saber quando abraços e beijos entre colegas de trabalho podem virar assédio sexual. Vamos conferir. Uma carreira profissional marcada por abusos. Antes de se tornar empresária, essa mulher que prefere não se identificar sofreu assédios sexuais em ambientes de trabalho. O trauma foi tanto que a fez ficar fora do mercado de trabalho por 14 anos. O primeiro assédio aconteceu quando ela ainda era menor de idade e trabalhava em uma lanchonete, um trauma que ela carregou por muitos anos.
Eu chorava muito, tentava suicídio. Eu tive um síndrome de pânico mesmo, muito pesado por conta dessa situação. Até muito tempo depois de ter acabado, e isso me perseguia ainda. Em outro emprego, anos depois, ela enfrentou novamente o mesmo tipo de agressão, dessa vez trabalhando em uma loja. Ela conta que 90% do quadro de empregados era formado por mulheres, e o dono mantinha contato com algumas delas. Foi questão de tempo para um novo assédio acontecer. O dono da loja, ele falou que se eu estivesse em casa com ele me pagaria um salário extra por fora. Trabalhava ele e 2 filhos. Aí eu falei que não, e ele ficava insistindo, sempre chegando por trás. E aí um dia a gente estava conversando numa boa, e aí já era tarde, ele me ofereceu uma carona. E foi quando ele foi parar no motel. E eu falando que não, e aí ele já foi... Aí eu falei que não, que se ele não parasse eu ia gritar, e ele me mandou embora. Já empregada em outra loja, a trabalhadora foi vítima de mais um caso de assédio. Como não aceitava as investidas do chefe, perdeu outra vez o emprego. Eu decidi que eu não queria mais isso, que em todo lugar que eu fosse trabalhar isso ia acontecer, então eu preferi ficar desempregada. E eu passei por maus momentos, maus bocados mesmo financeiramente, mas eu não tinha confiança de ir de novo, porque para mim, em todo lugar que eu fosse ia acontecer isso. Todas as 3 situações que acabamos de ver nesta reportagem são casos de assédio sexual. Mas existem vários outros tipos e é preciso ficar atento. Nem sempre precisa existir contato físico entre o agressor e a vítima para que seja configurado assédio sexual em ambiente de trabalho. O ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, esclarece ainda que até mesmo uma conversa pode configurar assédio sexual. Muitas das suas configurações é só pela forma como essa abordagem é feita, né, na tradicional cantada. Hoje já não se admite no mundo moderno nem certas brincadeiras, são brincadeiras preconceituosas, são brincadeiras que não assim, melhoram nem ajudam em nada na relação interpessoal, mas aquela que se dirija a este lado que mexa um pouco com essa questão sexual, ela tem que ser muito bem pensada, porque hoje nós já, inclusive, caminhamos para a tipificação penal e que pode levar essa brincadeira, vamos dizer assim, que não deve ser feita, evidentemente, por ninguém, mas ela hoje tem consequência até de ordem penal. O ministro esclarece ainda que, em caso de assédio, o melhor a ser feito é colher provas, como filmagens ou gravações. Para citar um exemplo de um caso que eu julguei aqui, o dono de um estabelecimento, ele fechava todas as portas desse estabelecimento e ficava sempre, ao final do expediente, com 2 gerentes. Ele se despia da cintura para baixo e ia despachar, falando de pontuação, de metas. E essas 2 gerentes, não era a primeira vez, elas se queixaram, não houve repercussão na esfera da empresa. Uma delas, um dia, conseguiu fazer uma filmagem daquela cena, aí sim ela conseguiu sensibilizar o juiz e foi uma condenação mantida desde o 1º grau até o Tribunal Superior do Trabalho. Para combater e conter os casos de assédio sexual no ambiente de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, criou uma cartilha com informações importantes sobre o tema e que esclarece dúvidas de muita gente. Você sabia que, para ser classificada como assédio sexual no ambiente de trabalho, a prática não precisa ter sido provocada necessariamente no local do serviço? Uma possibilidade é o assédio praticado em troca de mensagens. Neste exemplo que aparece na cartilha da OIT e do Ministério Público do Trabalho, um chefe ameaça demitir a empregada caso ela rejeite o convite. A OIT e o Ministério Público do Trabalho recomendam, em casos como esse, uma série de ações à vítima do assédio. Dizer claramente não ao assediador, evitar permanecer sozinha no mesmo local que o assediador, anotar com detalhes todas as abordagens de caráter sexual sofridas,
dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que são ou foram vítimas. E o mais importante, reunir provas como bilhetes, e-mails, mensagens em redes sociais, presentes e livrar-se do sentimento de culpa, uma vez que a irregularidade da conduta não depende do comportamento da vítima, mas sim do agressor. Mas como diferenciar uma brincadeira de um assédio sexual? A procuradora do trabalho, Renata Coelho, esclarece. É importante, antes de tudo, levar em conta não o ato em si, mas o contexto em que ele se dá, a existência de uma relação de poder aí subjacente, a intencionalidade, a má-fé, a malícia que existe por trás daquele ato, a finalidade da pessoa que faz a carícia, que faz um gracejo, um comentário, um elogio, conta muito. E também conta muito o que vem após a recusa, quando a vítima demonstra um constrangimento, ou recusa expressamente, ou pede que cesse aquele tipo de conduta, toque ou gracejo, e ainda assim há uma insistência, então nós estamos aí realmente diante de uma situação de abuso de direito e não de uma situação normal e corriqueira entre colegas. Quando a vítima já manifestou desconforto, mas as investidas do assediador não cessaram, é preciso adotar outras medidas para se defender. Comunicar o assédio aos superiores hierárquicos e buscar se informar por meios de canais internos da empresa, como ouvidoria. Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas. Relatar o fato à Comissão Interna de Prevenção em Acidentes. Denunciar aos órgãos de proteção e defesa dos direitos das mulheres ou dos trabalhadores, inclusive o sindicato profissional, e procurar órgãos como o MPT, por exemplo. A procuradora do Ministério Público do Trabalho reconhece que nem sempre é fácil perceber a diferença entre as ações cotidianas e o abuso em si, mas reforça a importância de se ficar atento para combater possíveis casos de assédio no ambiente de trabalho. O importante é não deixar que continue acontecendo, não deixar que ele se agrave, né? O assédio sexual que não é reprimido desde o início, ele acaba se agravando, se estendendo para outras pessoas, e pensar não só em si, porque às vezes a vítima pede demissão, sai daquele local de trabalho e o assediador continua lá, ele muda de vítima, ou ele muda de empresa e vai para um outro público. Então é um favor que se faz, inclusive um favor social que a vítima faz, de denunciar e dar visibilidade a esse tipo de violência. No próximo bloco, os acontecimentos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. O Revista TST está de volta. E veja agora outras notícias que também marcaram a semana. A Justiça do Trabalho foi destaque no relatório Justiça em Números 2017, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento mostra que a JT foi o ramo do judiciário que mais resolveu processos por meio da conciliação, além de ter alcançado o maior percentual de processos novos ingressados por meio eletrônico, mais de 99% no primeiro grau, 92% nos tribunais regionais do trabalho e 100% no Tribunal Superior do Trabalho. A média geral nacional é de 70%. Todas as ações originárias do Gabinete da Presidência, da Vice-Presidência, da Corregedoria, da Seção de Dissídios Coletivos, do órgão especial e do Tribunal Pleno do TST já estão sendo protocoladas pelo sistema do processo judicial eletrônico. Essa é a terceira fase do processo de implantação do PJE no TST. Até fevereiro do ano que vem, o sistema deverá estar em pleno funcionamento em todos os órgãos judicantes do tribunal. O ministro Douglas Alencar Rodrigues deixou a 7ª turma do TST. O magistrado assumiu a vaga aberta na 5ª turma após a aposentadoria do ministro Barros Levenhagen. Os processos distribuídos na 7ª turma ao ministro Douglas Alencar Rodrigues ficarão com o desembargador convocado Roberto Nóbrega, que ocupará a vaga deixada por ele. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, foi homenageado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho na Bahia, no grau Gran Cruz.
O conselheiro do CSJT, ministro do TST, Márcio Eurico Vitral Amaro, também foi agraciado no grau grande oficial. A cerimônia, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ocorreu no Palácio da Reitoria da Universidade Federal da Bahia. A comenda ministro Coqueijo Costa foi criada em 2003. E a presidência do TST despachou o primeiro processo via gabinete eletrônico. Confira. Mais uma novidade que vai trazer facilidade para os servidores e ministros do Tribunal Superior do Trabalho. O gabinete eletrônico vem para complementar o processo judicial eletrônico. O primeiro teste foi feito pelo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que assinou uma decisão por meio do sistema. Nós temos muitas funcionalidades, realmente facilita muito a vida do ministro e do servidor. Você abre o gabinete eletrônico e você já encontra tudo e faz com que você trabalhe com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. O novo sistema possui diversas ferramentas para facilitar o trabalho nos gabinetes. O gabinete está sendo entregue com o editor próprio. O usuário vai poder construir o seu documento dentro da própria ferramenta. No novo sistema é possível acessar o PJE, que já está na 3ª etapa. A ideia é que o gabinete eletrônico chegue a toda a Justiça do Trabalho. Hoje nós temos um trabalho cooperativo, então todo o PJE que se pensa para as varas e para os TRTs é pensado para o TST também. E assim o inverso, todas as ferramentas, funcionalidades que o TST tem preparado, elas já são feitas se pensando no aproveitamento seguinte dos TRTs e até mesmo numa estratégia no futuro próximo para o próprio CNJ poder distribuir essas ferramentas para os outros tribunais. E vem aí a 7ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. O evento é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e será realizado entre os dias 18 e 22 de setembro, com o slogan "Todo processo precisa de um ponto final". O objetivo da semana é solucionar de forma mais ágil processos com dívidas trabalhistas em fase de execução. E vamos agora conferir o que vai ser destaque na próxima semana no programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça. E eu vou conversar com a editora do programa, Sasha Bordet. Olá, Sasha. Olá, Ana Amélia. O Trabalho e Justiça preparou uma reportagem especial sobre um setor que coloca a mão na massa, seja do alto de um prédio ou debaixo da terra, para que um projeto vire realidade. Eu estou falando da construção civil. Vamos mostrar os desafios e direitos assegurados a esses profissionais que trabalham nos canteiros de obras. E no quadro Entrevista, você vai ficar sabendo sobre os preparativos para a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Ficou curioso? Então não perca o Trabalho e Justiça. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. É com você, Ana Amélia. Ok, Sasha, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.